Olá, meus amigos oficiais de Justiça de Alagoas. A pedido do nosso coordenador da Central de Mandados, Gustavo, eu estou gravando esse vídeo tutorial para demonstrar para vocês a estrutura básica do fluxo de trabalho. Ok? Nesse primeiro vídeo, nós não vamos ver devolução de mandados nem digitalização de peças, apenas a estrutura e as ferramentas que existem no fluxo. Então, para aqueles que já têm alguma intimidade com essa ferramenta, não vai ser tão importante. É mais para aqueles que estão começando agora ou que têm dúvidas sobre os itens que existem no fluxo. Antes de começar, é bom que observem, especialmente aqueles que chegam agora do juizado, que pode haver mais de uma lotação do usuário, como é o meu caso. Eu já sou lotado no fórum e existe aqui a lotação do plantão civil e plantão criminal. O SAD sempre seleciona o último. Okay? Então lembre de marcar o Fórum de Maceió. Caso contrário, vocês não vão ter acesso aos mandados do dia a dia. O fluxo de trabalho já existia, muitos já utilizavam. Ele teve problemas durante um bom tempo, mas agora me parece que tudo está sendo solucionado. Então ele fica aqui em cima, nesse ícone. É só clicar nele. E a primeira coisa a se observar no fluxo é que vem preenchido o item agrária. Isso significa que ele só vai mostrar os mandados das varas agrárias, né? Da vara agrária, só tem uma. Lembre de clicar aqui, vir na última opção e selecionar todos os mandados. Isso só é preciso ser feito uma vez por computador. Então lembre que a cada computador novo que for acessado, essa opção precisa ser alterada. E aqui embaixo é onde nós vemos o nosso fluxo, que temos aqui aguardando cumprimento pelo oficial. 14 itens. Clicando em cima é que ele atualiza a fila e mostra para a gente tudo que está aguardando cumprimento. Essa é a relação de mandados. E aqui em cima são as opções que nós temos para fazer com cada um desses mandados. Daqui a pouco eu chego nelas. Antes disso, é importante que a gente observe que o DIAT não incluiu, ou a Softplan, o número do mandado. Então a gente só tem aqui o número do processo, o que não é suficiente para a gente, porque por vezes nós temos vários mandados de um mesmo processo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar como editar essa tabela. Quem já trabalha com planilha, quem conhece Excel, não vai ter dificuldade nenhuma, é muito parecido. A gente pode ajustar o espaçamento clicando aqui, segurando com o mouse entre duas colunas e arrastando para um lado ou para o outro. E assim ele amplia o tamanho da coluna. E a gente pode ler melhor. Aqui agora a gente vê que é data da decisão. Ok? Clicando em cima, ele alterna a ordem crescente ou decrescente do campo. Neste caso, data de entrada, que é a data em que o mandado ficou disponível para o oficial de justiça. Dia 20/7 e o último aqui, dia 18/7. Ao clicar em cima, ele vai inverter e o dia 20 vai ficar embaixo. Isso é feito por grupo. Okay? E existem grupos de subfluxo. São os mandados cíveis, criminais, família, violência doméstica e todos os outros grupos que forem aparecendo na medida que a gente recebe mandados. Ok? E aqueles campos indesejados, como data da decisão, a gente pode excluir. Clica-se com o botão direito e no menu de contexto, remover esta coluna. E assim pode ser feito com todos os campos indesejados, para que a gente tenha uma visualização melhor daquilo que é interessante. Movimentação também não interessa. Esses últimos são todos usuários de criação e usuários de modificação. Em geral, você pode remover todos eles. Não se preocupem, porque isso só vai ser feito uma única vez por usuário. Eu vou arrumar aqui de uma forma que fique razoável, que é mais ou menos o que eu uso.
o vencimento de cada mandado, que é importantíssimo, e vejam que toda vez que um mandado estiver vencido, ele vai ficar escrito em vermelho. O meu aqui não tem nenhum vencido. Voltando à questão da ausência do número do mandado, agora a gente vai adicionar colunas. Mesma coisa que remover quase. Clica com o botão direito, ao invés de clicar em remover, a gente vem em configurar colunas. Vamos arrastar essa janela aqui para cima, para ficar mais fácil de ver. Essas são todas as colunas disponíveis no site. Vocês podem adicionar cada uma delas, caso interesse. O que nós queremos está aqui, mandado. Eu estou fazendo esse vídeo utilizando o site web e ele tem um problema na hora que eu arrasto esse item para a minha planilha. Mas o que vocês vão fazer é segurar com o mouse em mandado e arrastar aqui para cima para qualquer uma dessas colunas e soltar. E assim o nome mandado vai aparecer ali em cima. Eu vou tentar fazer aqui. Vejam que o mouse se perde aqui no meu site web, mas eu vou tentar. Ele vai lá para cima, para a esquerda. Vamos ver se eu consigo soltar ele aqui. Pronto, consegui. Fechando a janela, ele atualiza o site e mostra o número do mandado. Ele ficou aqui à direita da data de entrada. Se eu quiser jogar ele para a esquerda, vamos ver aqui se eu posso arrastar simplesmente. Podemos. Não se preocupem que esse problema do mouse não acontece no site convencional, utilizado no fórum. Só aqui no meu site web mesmo. Configurada a tabela da forma desejada, a gente vem aqui em cima, onde está o estilo da visualização, que é padrão, e vai salvar. Escolha um nome qualquer, eu vou dizer teste. Agora vejam que ele mostra o nome teste. Você pode deletar esse estilo de padronização, renomear, inclusive exportar, caso você queira imprimir ou guardar por algum motivo. Da mesma forma que a categoria de mandados vai aparecer em agrária, em um novo computador, o estilo de visualização também vai abrir como padrão. Então vocês venham aqui, vou colocar no padrão para vocês verem como é que fica. Ele volta àquele estilo inicial que não interessa muito a gente. Então, num computador ainda não utilizado, ele vai aparecer no padrão, vocês vêm aqui e colocam, eu vou colocar no teste mesmo, que é o que a gente está utilizando, alteração no fluxo, no estilo de visualização padrão, não me interessa. Ok. Então essa foi a configuração que nós fizemos. Vamos ver aqui agora as opções que nós temos dentro do fluxo. Selecionando o mandado, através dessa caixa aqui na esquerda, nós temos dados do mandado, ele vai abrir aquelas informações de consulta de mandado que vocês já conhecem. Devolver à central pendência de redistribuição, pendência ou redistribuição, significa que esse mandado simplesmente volta para a fila da central de mandados para ser redistribuído. E nesse caso, pode ser que haja uma redistribuição sem certidão do oficial ou com certidão do oficial. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. A maioria já sabe quando deve certificar ou não. Cadastro de atos de diligências. Todo mandado cumprido precisa ser cadastrado. Isso a gente já faz. Não vou mostrar para vocês como é que é. Não agora. Emitir certidão é a mesma coisa que é feito dentro da janela de cadastros e atos de diligências, que vocês já conhecem. E digitalizar peças também é a mesma opção de digitalização que já aparece dentro do cadastro de atos de diligências. Só a título de demonstração, eu vou clicar aqui para ficar mais claro. Vejam que ele vai abrir o cadastro de atos e já vai preencher o número desse mandado selecionado. Não é mais necessária a digitação. Ele já aparece aqui em cima. Então, da mesma forma, vocês vão preencher os dados, vão salvar, vão gerar a certidão e, se necessário, vão digitalizar o mandado, caso ele seja positivo.
Caso você faça o cadastro e não emita a certidão por lá, você pode emiti-la por aqui. Da mesma forma, a digitalização. Caso não seja digitalizado por lá, você pode digitalizar por aqui. Esse daqui é especialmente importante, no caso de emissão de certidão, para quando você vai cumprir o mandado em que você vai fazer a primeira certidão, porém não vai devolver o mandado naquele momento, como é o caso de uma citação em execução, que você permanece com o mandado para fazer uma penhora. Você apenas emite uma certidão e você pode emitir várias, ok? E apenas ao final, ao concluir o cumprimento total do mandado, é que você vai cadastrar os atos e digitalizar as peças necessárias. Isso tudo aqui nós já fazíamos, isso não é novidade nenhuma, é apenas uma junção das funções que foi feita dentro do fluxo de trabalho. A novidade real está aqui agora, em devolver ao cartório. Decorrerá prazo na vara, devolver ao cartório não decorrerá prazo na vara. Por que duas opções? É muito simples. Quando nós devolvemos o mandado agora, nós não devolvemos mais para a central de mandados, nós devolvemos diretamente para a vara. E quando a vara recebe o mandado, pode ser que haja um prazo para aguardar ou não. Caso haja um prazo, esse mandado vai para a fila aguardando decurso de prazo. Ou seja, a vara não vai nem ler a sua certidão naquele momento. Primeiro vão aguardar o decurso de prazo. Por quê? Porque você já está dizendo aqui que decorrerá um prazo na vara. Isso quer dizer que o seu ato foi positivo. Isso quer dizer que aquele mandado cumprido possui um prazo concedido àquela parte. Seja uma citação para contestar em 15 dias, seja uma intimação para se manifestar no prazo de 5 dias quanto ao interesse do prosseguimento do feito, ou qualquer outro ato que a parte tenha prazo. Não havendo prazo, você vai devolver o mandado aqui. Não decorrerá prazo na vara. Quando é que acontece isso? Em 100% dos mandados negativos. Se você não realizou um ato de citação ou intimação, ou outro qualquer, não se abriu prazo para a parte. Então, esse mandado vai direto ser concluído para o juiz, ele vai direto ter vista aberta para as outras partes e não vai ser necessário o cartório aguardar nenhum prazo. Isso é automático, tá, gente? Isso vai para uma fila automática, por isso que é importante a gente não errar se ele vai com prazo ou se ele vai sem prazo. Isso vai agilizar bastante o processo. Bom, uma última coisa antes de finalizar, que eu não mostrei ainda, é aqui embaixo. É a próxima fila de trabalho. São as nossas certidões. Quando a gente realiza quando a gente emite a certidão, assina e libera, ela automaticamente vai para os autos e não vai ficar aqui, pendente. Aqui são apenas as pendentes. Vejam que eu deixei aqui de propósito uma certidão, olha, em elaboração. Por que ela está aqui? Porque eu criei a certidão, salvei, porém ela não contém a minha assinatura, nem mesmo a liberação nos autos. Então ela fica aqui aguardando. Alteração no estilo de consulta. Não quero salvar. Está demorando um pouquinho assim porque eu estou no site web, tá? Pronto, essa é a certidão que está sendo elaborada. Eu não mostrei para vocês que se vocês clicarem com o botão direito em cima de qualquer documento, abre o menu de contexto, aquele mesmo menu que abre no gerenciador de arquivos, aqui no gerenciador, muitos estão acostumados a utilizar, basicamente as mesmas funções pelo que eu pude ver aqui, com algumas pequenas diferenças. Então aqui nós podemos visualizar o documento. Ele vai abrir aqui embaixo o documento que foi feito. Aqui é apenas a visualização. E nesse ícone amarelo a gente fecha. Okay? Para visualizar, para editar o documento, você pode selecionar aqui em cima, editar documento. Talvez clicando 2 vezes. Não, aqui não vai funcionar clicando 2 vezes. Tem que ser aqui em cima em editar documento.
Também pode ser feita a finalização, assinatura e liberação. Vejam que não é importante finalizar ou apenas assinar um documento. Sempre que vocês forem terminar uma certidão, venham direto em assinar e liberar. Ele já faz tudo e já manda a certidão para o processo. Okay? Não é necessário apenas finalizar ou apenas assinar. Voltando aqui para os mandados aguardando cumprimento, vejam que ele voltou para o estilo de visualização padrão. Eu não lembro se eu havia deixado assim, mas é só voltar aqui e selecionar o que a gente criou, teste. E ele já ajusta tudo com o número do mandado. Aqui é a mesma coisa. Selecionado o mandado, clica-se com o botão direito e a gente pode visualizar esse mandado. Ele vai aparecer aqui embaixo. E para fechar, a mesma coisa. Da mesma forma, caso queira visualizar o processo, é o primeiro item. Ele vai abrir aquela consulta processual que eu acredito que todos já conheçam. Então é isso, apenas uma visão básica. No próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco a devolução dos mandados, a digitalização das peças processuais, a questão da devolução para a central, quando há necessidade ou não de certidão. E não se esqueçam que ao clicar nesses itens, o mandado automaticamente sai da sua fila de trabalho. Ele vai desaparecer daqui. Não tem confirmação, então não cliquem para testar. No caso, devolver para a central, para o cartório. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima.